Ao meu bom dia, meus queridos companheiros de estudos bíblicos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje. Mais uma vez, amados, nós vamos falar um pouco a respeito de lei e graça. Eu já tenho visto outros vídeos a esse respeito, mas a gente sabe que ainda existe muita dúvida, então a gente vai como que uma corrente pegando um vídeo e intercalando a outro para que o entendimento, assim, através de ir vendo os vídeos, a leitura da palavra de Deus, a pessoa vá chegando a um entendimento real, né, da verdade. Então hoje nós vamos falar desse assunto, nós vamos, claro, sem dúvida, vamos aí às Escrituras Sagradas, porque é lá, né, que nós encontramos o, a solução, né, para as nossas dúvidas, certo? Então vamos comigo lá. Então, entre a lei e a graça, nós vamos entender aqui. Veja que, para começar ali no livro de João, capítulo 1, versículo 17, o Senhor Jesus já foi claro nisso aí, quando ele falou: olha, a lei foi dada a Moisés, foi dada por Moisés ao povo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Né? Esse o João escreveu no seu livro, né, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 17. Vocês podem ver ali e conferir essa passagem. Então, uma vez nós entendendo que lei e graça são coisas diferentes, tudo é graça de Deus, tudo é graça, mas o que fala lei e graça significa que Deus dispensou um tempo para a lei e outro tempo para a graça. Então, nós estamos vivendo o tempo da graça, o tempo da igreja. Então, vamos ao primeiro texto aqui, nosso, né, de hoje. É em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, veja o que o apóstolo Paulo diz aqui. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Logo, é bem natural, como todos nós, né, amados? Nós entramos lá no jardim da infância, passa-se pelo pré, primeira série, segunda, terceira, quarta, e vai, né, completa-se ali o primário, secundário, enfim. A pessoa vai se tornar, né? Com o passar do tempo, você vai se tornar lá, ó, se formar, ou um engenheiro, um médico, ou um juiz, enfim. Vai tentar realizar seus sonhos. A pessoa não vai voltar a ficar naquelas coisas do jardim da infância, né? Cresce, vai ter conhecimento, então o jardim da infância ficou lá no esquecimento. Foi muito útil, foi bom, foi o começo, foi onde eu aprendi. Aquilo me valeu, mas agora eu me ocupo com o meu trabalho. Eu sou engenheiro, e assim, vamos supor, né? Isso que o apóstolo Paulo tá fazendo essa analogia aqui, entre lei e graça. Quer ver? Vamos ver os próximos versículos. Em Gálatas, no capítulo 4, os versículos 1 ao 7, veja o que diz aqui. O próprio apóstolo Paulo ali ensinando. No começo deste livro, os Gálatas, no capítulo, já ele começa dizendo assim: ó insensatos Gálatas. Ele chamou os Gálatas de insensatos. Quem vos fascinou que, tendo começado pelo Espírito, agora quer terminar pela carne? Então ele chamou aquele povo da igreja de da Galácia ali, de insensatos, porque eles aceitaram o evangelho, compreenderam o evangelho, e daí alguém chegou lá e estava fazendo a cabeça deles, e estavam voltando para o judaísmo.
guardar as coisas da lei, os rituais, aquelas coisas. Então ele falou aqui, ó, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então ele compara aqui. Quando era menino, agia como menino, quer dizer, não tinha consciência das coisas que fazia, não tinha consciência do perigo, não tinha consciência do que era errado, então agia de maneira errada inconscientemente. Mas depois que cresceu, deixou daquelas coisas que entendeu que eram erradas para seguir aquilo que é correto. Agora já é uma pessoa maduro, de consciência. Aqui ele está falando a esse respeito também. Quando ele diz assim, digo que o herdeiro, quando é menino, quando é criança, também ele não tem consciência da herança, não tem consciência da riqueza da qual ele vai ser o dono. Já é dono por direito de herança. Só que ele não pode administrar nada, porque não tem condição para isso. Então, ainda que ele é chefe, porque o pai é o chefe, ele tem que estar debaixo de ordem de um empregado que cuida dele. Como, por exemplo, a patroa, né? Ela contrata uma babá, por exemplo, para cuidar da criança. Aquela empregada, ela domina aquela criança. Ela sendo empregada, ela sendo inferior, não sendo dona de nada, aquela criança tem que estar debaixo das ordens dela. Assim, amado, a lei, qual é o objetivo da lei? Esse estudo nosso de hoje é ver a finalidade da lei, o benefício da lei, por que a lei foi dada. Entende? E para que a lei serviu. Aqui já está dizendo, dando o exemplo, né, do herdeiro que é dono de tudo. Mas enquanto é criança, ele nada difere do servo. Ele tem que ser obediente, não tem que mandar em nada. Agora vem aqui. Mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo pai. Quer dizer, o pai é o dono de tudo, mas o filho, enquanto ele é criança, ele está debaixo de curadores, ou seja, de alguém que cuide dele. Então ele não tem direito algum naquilo que ele é dono, por enquanto. Sendo dono, ainda ele não tem o direito. Agora veja bem, assim também nós, veja que ele fez uma analogia, né? Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Então o que ele está dizendo? Quando nós era criança no conhecimento, nós era criança na fé, nós estávamos dando os primeiros passos, né? Nós não conhecia ainda o nosso Pai Celestial, nós não sabia da herança que nós temos, então nós estava feito escravo do mundo. E para isso precisava de alguém que cuidasse de nós para nós não cair, né, na condenação do mundo. Então veja aqui, estavam, né, debaixo dos primeiros rudimentos, mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, veja, a fim de recebermos a adoção de filho. O que significa? Que aqueles que estão debaixo da lei ainda não estão como filhos de Deus, mas estão como criaturas de Deus. E a lei, o que a lei faz? A lei é tipo assim, educa. Educa as pessoas no conhecimento do Senhor Jesus, no conhecimento de Deus, no conhecimento de Cristo. Então, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba, Pai, né? Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. Você percebe? A lei, ela veio cuidando, mostrando o perigo do pecado, abrindo os olhos enquanto nós estávamos crescendo até que chegamos à maturidade de entender. Bom,
eu realmente, quer dizer, nós entendemos, hoje a gente entende assim, eu realmente, puxa, eu era um pecador, não tinha a menor chance de ter com Cristo, o meu lugar, a minha herança era o lago de fogo, pela eternidade. Mas agora eu entendo que Jesus, ele veio e pagou esse pecado que eu não podia pagar, que eu não tinha condição. Ele fez tudo que eu não podia fazer, ele fez. Então agora eu sou uma pessoa salva, graças a Deus e graças ao sacrifício do Senhor Jesus. Graças ao amor de Deus, o sacrifício do Senhor Jesus. Então hoje eu posso dizer, eu sou salvo. Não tenho medo mais da perdição eterna. Porque o sacrifício do Senhor Jesus é suficiente para pagar todas as minhas culpas e me tornar limpo diante de Deus. Você entende? Então, e quando a pessoa chegar a esse conhecimento é maturidade. A lei já não precisa mais conduzir, como o empregado não precisa mais cuidar daquela criança, porque aquela criança já está com o pai, já conhece o pai, já está apto a está aprendendo, trabalhando como estagiário junto com o pai, percebe? Então é esse que é o fundamento da lei, né? Agora veja bem a coisa que nós vemos aqui ainda no mesmo livro de Gálatas, no capítulo 3, o versículo 19 a 25, veja que explica ainda melhor essa parte. Logo, para que é a lei? Este é o objetivo, é o foco do nosso estudo. Para que é a lei? Por que Deus deu a lei? Então, até onde a lei vai? A lei teve um começo e ela teve um fim. Aonde que ela terminou? Como que se deu esse trajeto? Para que? Qual foi a utilidade da lei? Veja bem, logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que, ó, mais uma vez, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Então, a lei foi posta por Deus nas mãos de Moisés como medianeiro entre a nação de Israel e Deus. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Quer dizer, Deus sendo um, ele autorizou Moisés a mediar por toda a nação de Israel. Como? Agora, Deus, né, otorgou toda a autoridade ao Senhor Jesus para mediar toda a igreja, ser o medianeiro de toda a igreja perante, né, perante Deus e a igreja. Então vamos lá, ora o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Lembra que no começo ali nós comentamos a esse respeito, que a lei ela foi dada ali para a nação de Israel para que servisse como um cuidador, como alguém que te está mostrando, te pega pela mão e leva. Olha, não pisa aí, que aí tem um prego ali, olha, você não está vendo lá. Olha, não coloca a mão naquele buraco que tem uma cobra lá. Então a lei serviu para isso, serviu para mostrar o que é o pecado, e que o pecado levava à morte eterna. Para as pessoas, então, se cuidar com o dito pecado, né? E isso quando até que a fé viesse, até que as pessoas entendessem, então, que Jesus Cristo veio, né? E, vamos dizer assim, tirou todo o veneno da cobra. Não, a morte eterna já não, para quem está em Cristo Jesus, ela já não existe mais, mas existia.
Então a lei serviu para isso, para cuidar das pessoas, até que a fé fosse formada nas pessoas, para entender que Jesus Cristo é a solução para a questão do pecado. Só Ele, nada mais. De maneira que a lei nos serviu de aio, de condutor, de cuidador, de babá, né? Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Você percebe, amados, como esses textos são claríssimos a respeito de que a lei hoje ela deixou de ter a utilidade que ela tinha antes. Então, isso aqui, amados, para a nação de Israel, a lei foi dada para eles, porque eles foram os primeiros lá que receberam as promessas de Deus. Eles foram feitos o povo de Deus. Aqui na terra, eles foram antes da igreja. Então, eles receberam esse cuidado da lei até chegar a Cristo. A própria Bíblia fala, eu não me recordo agora bem exatamente o lugar onde está, mas está escrito que o fim da lei é Cristo. Quer dizer, a lei veio até Cristo, cumpriu o seu papel e quando chegou em Cristo, ela como que entregou a nação de Israel para o Senhor Jesus. Agora é com o Senhor Jesus, desde que eles aceitassem. A maior parte não aceitou. Crucificaram o Salvador deles. Mas teve aqueles que aceitaram. Então você entende, aqueles que aceitaram, aqueles que estão em Jesus, acabou a condenação da lei, acabou o perigo. É como que a serpente que foi extraído todo o veneno e não tem mais perigo. Por quê? Porque Jesus pagou todo o preço do pecado. Então é isso que a gente queria mais uma vez explanar neste nosso vídeo de hoje. Já foi falado, né, em outros vídeos a esse respeito, mas a gente trouxe mais outros textos para tentar, né, as pessoas que ainda tinham alguma dúvida ficar mais esclarecido, porque aqui veja que os textos estão sendo claros. Né? Para que serve a lei? Foi ordenada, né, por causa das transgressões. Então, mas isso por quanto tempo? Até que viesse a fé. Até que Deus colocasse a fé no coração das pessoas e o entendimento de que a lei ela não veio para salvação, ela veio para conduzir o Salvador, para levar as pessoas ao Salvador. O que a lei nos faz? Como que a lei nos leva a Cristo, de certa forma? É muito simples. Nós pecamos, por exemplo, quando nós não conhecia ainda Cristo, nós pecávamos e tudo bem. Ah, estou vivendo a minha vida, deixa eu viver a minha vida. Era assim, né? Mas quando a lei veio, ela mostrou para nós: isso aqui vai te levar para o lago de fogo. Quer ir para lá? Não, claro que não, pela eternidade. Então, veja bem, isso aqui leva lá. Isso aqui também, aquilo também, aquilo também. Então desvia o caminho. Desvia seu caminho. Quer dizer, tudo aquilo que a carne quer, a lei vem mostrar para nós que aquilo lá vai trazer prejuízos para nós. E daí nós chegamos à conclusão, bom, se cada coisa disso aqui me leva lá para o lago de fogo, o que eu vou fazer? Não tem solução para mim. Não tem como escapar do lago de fogo. Aí vem a fé mostrando, mas Jesus morreu por você. Para que você não vá lá para o lago de fogo. Apenas basta você crer nele, você aceitar, você crer em Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Você crê nisso? Agora eu creio, agora eu entendi. Então eu entendi. Então Jesus, então eu para mim não tinha solução. Eu teria que morrer eternamente, quer dizer, ficar eternamente separado de Deus, queimando lá no lago de fogo. É isso? É. Então agora eu entendi. Como eu estava contaminado pelo pecado e a humanidade toda estava contaminada e ninguém, porque diz ali que Deus encerrou tudo debaixo do pecado, então não havia ninguém que tivesse um sangue inocente para derramar, para ser morto no meu lugar, para me escapar do lago de fogo. Se tivesse alguém, alguém podia morrer lá nessas condições e salvava quem cresce. Mas não existia, então o próprio Deus, ele encarnou em forma do seu filho Jesus e veio a este mundo em carne e osso, como um ser humano, sentindo as dor, prazer, alegria, satisfação, decepção. A vida de Jesus foi a maior parte de decepção aqui, né? Inocente, sem um resquício de pecado, nem antes e nem depois. Nunca teve pecado, mas morreu, pagou seu sangue inocente, foi derramado em lugar daqueles que creem nele, que estavam contaminados pelo pecado e não tinham a menor chance de ser salvo. E, entendeu isso? Entendi agora, compreendo. Agora eu sei. Agora eu sei, Jesus sofreu, ele pagou meus pecados, então eu não tenho mais a condenação do pecado. Porque se alguém com sangue inocente teria que morrer, derramar sangue inocente, pagar o pecado que Jesus fez, eu creio nele e abraço ele e quero ele para mim. Então eu estou nele e ele me aceita, ele está em mim, acabou. Não tem mais o sentido da lei, porque não tem mais o efeito do pecado. O pecado não domina mais sobre aqueles que estão em Jesus Cristo. Graças a Deus por essa salvação. Então agora entendi que eu não preciso fazer aqueles rituais da lei, guardar toda a lei. Eu já sei que matar é pecado, então não quero tirar isso da minha cabeça. O Senhor Jesus ensinou que não é só matar, que se odiar uma pessoa sem causa no coração, né? Eu já estou matando aquela pessoa, estou desejando o mal daquela pessoa. Então, eu entendi essas coisas, pronto. Por que vai ter lei para mim? Por exemplo, se cada passo chega uma multa de trânsito aqui, é porque eu estacionei em lugar proibido, outro foi lá porque eu estava no celular, outro lá por causa que, outro dia lá porque eu me descuidei, passei no sinal vermelho, e assim vou e de repente estou com os meus pontos na carteira, já a ponto de ficar sem carteira. Sabe de uma coisa? De hoje em diante eu vou andar de Uber e de ônibus e não quero nem carro mais. Eu tenho a certeza que nunca mais vai vir multa de trânsito para mim. Então, o que acontece é que aquela lei do trânsito para mim acabou. Não tem mais que eu me preocupar com ela, porque eu não vou estar transgredindo, porque eu não tenho a razão da transgressão, que é o carro. Eu vendi, eu não tenho mais habilitação. Agora eu uso outro meio de transporte. Entende? Assim, amados, era a lei. A lei, ela nos conduzia até chegar em Cristo. Quando chegou em Cristo, acabou. Agora é Jesus. Agora a certeza da salvação está nele, me grudo nele e não desgrudo mais. E ele, muito menos, porque ele prometeu que ninguém vai a ele sem que o Pai o leve. E aquele que o Pai leva a ele, ele não lança fora de maneira nenhuma. Deu a certeza, então, amado, tranquilo. O que eu tenho de entendimento é que eu sei, é a mesma coisa lá, eu deixei, vendi carro, tudo, não quero mais saber. Agora, se eu vou e volto e compro carro, eu estou sujeito a transgredir novamente. Assim, amado, se a pessoa deixa de Cristo, começa a transgredir outra vez. Então,
temos que ter essa fé no Senhor Jesus sempre. Pecamos, sim, erramos, mas a própria Bíblia nos mostra que aquele que confessa as suas transgressões alcança misericórdia. Questão é procurar não pecar. Se resvalou, se errou, confessa ao Senhor, não tenta esconder. Estamos entendidos, sabe? Eu acredito que ficou mais claro agora o objetivo da lei, qual era para a nação de Israel, né? E nós, gentios, que não foi dada a lei para nós, não estávamos debaixo da lei, mas estávamos debaixo do pecado. Então Jesus veio para salvar nós também, para tirar todos, de qualquer raça, nação, língua, sexo, posição social que for, que crê no Senhor Jesus, que crê no Pai, crê em Deus, que crê que Jesus Cristo é um enviado de Deus que veio para salvar aqueles que creem, para a salvação dos que creem, esses são selados com o Espírito Santo e têm a certeza da salvação e não tem problema mais. Ok? A minha gratidão a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade, pelo privilégio de falar da sua palavra. Minha gratidão a vocês todos que têm acompanhado a gente. Eu peço as minhas desculpas, me perdoem por as falhas que eu tenho, sou um ser humano. Então eu sei que eu deveria estar postando mais seguidamente aí para vocês, mas por força maior, às vezes, um problema que dá computador, uma coisa e outra, e a gente não consegue fazer certinho. Por isso eu já não prometo para vocês, eu vou postar tal dia, tal dia, tal dia. Eu faço o possível para postar, mas quando não dá, paciência, eu espero que vocês compreendam, me perdoem, e que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, a família de vocês. Orem por mim, para a minha família. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo então. Ok? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.